O apresentador Otaviano Costa publicou nas redes sociais de que ele fez uma cirurgia cardíaca. Isso chama muita atenção das pessoas, justamente porque ele é uma pessoa saudável, jovem. Muita gente tem me perguntado o que aconteceu, então veja aqui ele explicando pra gente. Oi pessoal, há mais ou menos 30 dias a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tava ótimo de saúde, não tinha nenhum sintoma, mas tinha uma dorzinha que tava me incomodando aqui. Como eu não tava conseguindo fugir para São Paulo para fazer o meu check-up rotineiro há mais ou menos 2 anos e entender o avanço das minhas condições físicas e de saúde, eu resolvi me consultar com um médico que eu não conhecia, doutor cardiologista Antônio Maceto, no dia 6 de junho, quinta-feira, antes do aniversário da Flavinha. Um simples ecocardiograma, ele detectou o avanço de algo que estava colocando a minha vida em risco. Eu estava com um aneurisma da aorta ascendente torácica, num nível muito perigoso, que a qualquer momento, por eu não estar com nenhum sintoma externo detectável, nenhuma questão, e esse é o perigo do aneurisma, que é o inchaço da veia, vou explicar melhor, eu poderia realmente a qualquer momento ter o rompimento da minha aorta e assim ser irreversível. O aneurisma é um inchaço da veia, e no meu caso foi causado pela uma válvula chamada válvula bicúspide, quer dizer, válvula tricúspide, só que eu nasci com uma válvula bicúspide, ou seja, o normal era ter 3 tricúspides, pazinhas. A minha tinha 2 pazinhas somente, bicúspide. Por isso, por ter só 2 pazinhas, eu jogava muito sangue na minha aorta. E minha aorta inchou muito nos últimos tempos e aí colocou a minha vida em risco. E aí, o perigo disso é que a qualquer esforço que eu fizesse, aleatório do dia a dia até, puxar uma mala pesada, fazer um supino, ou uma disputa de bola de futebol, com o coração muito a mil, seria fatal. Então eu vou explicar para vocês o que deu para entender da descrição que ele fez do caso dele. Primeiramente, a nossa aorta é a nossa principal artéria do corpo. Ela sai aqui do coração, faz a curva e desce levando o sangue para o corpo todo, inclusive lá para a perna. Ela é a maior artéria do nosso corpo e todo o sangue que o coração joga para fora, que ele ejeta, o nosso coração é uma bomba, então ele ejeta 5 a 6 litros de sangue por minuto, sai pela aorta, para nutrir todos os nossos órgãos. E o que acontece? Aneurisma é quando a parede dessa aorta fica mais frágil e ela vai dilatando muito. Então, peguem um exemplo aqui de uma mangueira. Imagina que a parede dessa mangueira começou a se danificar por qualquer motivo. E essa parte danificada, ela fica mais frágil e ela vai dilatando, dilatando, dilatando. Então a gente tem uma mangueira que vem normal e tem uma parte que dilata. Isso é muito perigoso porque pode romper. Então imaginem se a aorta, que é esse vaso que joga todo esse sangue para o nosso corpo, se rompe. A maioria dos pacientes que têm o rompimento dessa aorta, infelizmente, morrem antes de chegar no hospital. E a maioria também do que chega no hospital, infelizmente, morre. Precisa de cirurgia de urgência. Esses casos são muito graves. O que o Otaviano Costa contou é que ele tinha uma válvula aórtica bicúspide. As válvulas do coração são como se fossem comportas que deixam o sangue passar, mas não deixam o sangue voltar. A gente tem 4 válvulas no coração. A válvula aórtica é uma das mais importantes. Normalmente ela tem 3 folhetos. E no caso do Otaviano Costa, pelo que ele falou, ele tem 2 folhetos. Esses 2 folhetos a gente chama de válvula aórtica bicúspide. Essa é a alteração do coração mais comum que a gente encontra na população, que acontece desde o nascimento. Estima-se, pessoal, que 1 a 2% da população tem esse problema na válvula aórtica. E qual é a questão? Todo mundo que tem esse problema na válvula aórtica vai ter dilatação da aorta? Não. Mas muitos pacientes podem evoluir com dilatação da aorta, aumenta muito o risco. Outros podem evoluir com estenose da aorta, da válvula aórtica, que ela fica mais fechadinha, ou dilatação, que ela fica mais aberta. Em resumo, os pacientes que têm válvula aórtica bicúspide têm muito risco de, durante a vida, precisar de uma cirurgia, seja para trocar a válvula, seja para corrigir esse aneurisma da aorta. E qual que é a questão? O que chama muita atenção aqui é que o Otaviano Costa é uma pessoa muito saudável, ele tem por volta de 50 anos, ele é forte, ele faz atividade física, ele sempre se cuidou. E por que uma pessoa como ele precisa operar o coração? Infelizmente, pessoal, existem doenças e que a gente não consegue controlar. Ele tem uma doença genética que nasceu com ele. Infelizmente, essa é uma evolução dessas doenças. Tem pacientes que, por sorte, não vão ter nenhum problema e outros que vão ter. Mas, Moser, é só isso que causa aneurisma, dilatação da aorta? Não, pessoal. Então, é importantíssimo que vocês entendam que, além de doenças genéticas, como essa válvula aórtica bicúspide, síndrome de Marfan, existem várias outras que deixam a aorta mais frágil. Os principais fatores de risco para dilatar a aorta de um paciente, seja aqui na parte de cima ou na parte mais lá de baixo do abdômen, são pressão alta, diabetes,
colesterol alterado, cigarro, sobrepeso, obesidade, tudo isso que leva ao aumento do risco cardíaco de infarto, aumenta o risco do paciente desenvolver uma doença na nossa artéria aorta. E a nossa aorta, ela é um vaso que, apesar de ser forte, de ser grande, ela pode ser frágil em muitos casos. Então imagina que um paciente que já tem alguma questão desde o nascimento e tem todos esses fatores de risco, ele vai ter um risco maior ainda, né? O Otaviano Costa, provavelmente, como ele se cuidava, ele não devia ter nenhum desses problemas de saúde, né? Não sei do caso dele especificamente, e mesmo assim ele desenvolveu. Pessoal, eu queria interromper aqui e pedir a gentileza, se vocês gostam desses vídeos sobre saúde e cardiologia, me acompanhem aqui no YouTube, se inscrevam aqui no meu canal, me ajudem, pessoal, compartilhem esse vídeo com quem vai gostar de aprender sobre o que eu ensino aqui e me sigam lá no Instagram também. Continuando. Então imaginem aqui, o principal fator de risco, como eu falei para vocês, na população em geral, é a pressão alta não controlada. Então imaginem esses 5 a 6 litros de sangue por minuto saindo do coração, exercendo muita pressão nesse paciente com pressão alta sem controlar direito. A aorta, ela vai sendo machucada. A parte interna da aorta, ela vai sendo machucada e vai dilatando. Isso, infelizmente, pode fazer o paciente ter vários problemas. E, moça, pode ter sintoma? Que eu tô vendo, Costa falou que teve sintomas, procurou um médico. Pessoal, infelizmente, a grande maioria dos pacientes que vão dilatando a aorta, e isso pode ser em vários graus, tá? Isso depende também da idade, do sexo do paciente, de outras questões, do tamanho do paciente, mas muitos dos casos, o paciente não tem sintoma nenhum, é silencioso. E, infelizmente, quando ele começa a ter sintoma, é porque ela já está muito dilatada, está muito grande, que é o momento que é o risco dela se romper. Então, quais são os sintomas possíveis? Pessoal, o principal deles é dor no peito, mas o paciente pode ter dor nas costas, o paciente pode ter dor no estômago, o paciente pode começar a ter uma disfunção do coração e ter falta de ar. Então, todos os sintomas que levam a gente a pensar que o paciente possa estar apresentando um infarto na nossa frente, a gente tem que colocar como diagnóstico diferencial um aneurisma de aorta, uma dissecção de aorta, um rompimento da aorta. Então, se eu tenho um paciente no pronto-socorro com uma baita dor no peito, além de pensar em infarto, esse é outro diagnóstico que a gente sempre pensa. E como que é o tratamento? Primeiramente, quando a gente identifica que o paciente tem a válvula aórtica bicúspide, a gente vai fazer exames frequentes desse paciente. A gente vai olhar esse paciente com mais cuidado, vai repetir o ecocardiograma, aquele ultrassom cardíaco, com mais frequência. A gente vai orientar esse paciente, olha, por favor, cuide muito bem dos seus fatores de risco, faça atividade física, controle a alimentação, controle a gordura corporal, controle a pressão, controle o colesterol, para que você não aumente ainda mais o seu risco. E a gente vai orientar esse paciente a voltar com a gente com frequência. Se a gente tiver dúvida, a gente faz tomografia ou a gente faz ressonância para ver o tamanho real dessa aorta, para a gente medir direitinho, para a gente entender se tem um problema na válvula junto com a aorta ou não, ou se é só na aorta. Então a ressonância e a tomografia, além do ecocardiograma, que é o ultrassom cardíaco, a ressonância e a tomografia, elas são essenciais para a gente entender direitinho como que é a anatomia desse paciente, né? Como que a gente vai precisar intervir ou não. Certo, então eu estou com o paciente aqui na frente, que eu fiz um diagnóstico de aorta dilatada, essa aorta ela pode ser um pouquinho dilatada só. Então a gente vai acompanhar para ver se ela não vai crescendo. Se ela começar a crescer muito rápido, dentro de 6 meses a 1 ano, pode ser um indicativo da gente querer operar esse paciente. Ou, se a gente já faz o exame e ela está muito dilatada, a gente tem que operar rápido. Ou, se o paciente já tem um problema genético, como válvula aórtica bicúspide, síndrome de Marfan, como eu falei para vocês, ou várias outras doenças genéticas que deixam a aorta enfraquecida, a gente tende a operar um pouco mais precoce para diminuir o risco desse paciente, que esses pacientes, infelizmente, pessoal, podem romper a aorta e ter uma morte súbita. Então tem muita gente aí que tem morte súbita. Por exemplo, eu conheço alguém de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos que teve uma morte súbita, jovem, fazia esporte, teve infarto e morreu. Não necessariamente foi infarto, pode ter sido um aneurisma de aorta que se rompeu. Entenderam? Então, o tratamento é controlar todos os fatores de risco, como eu falei para vocês, tomar os remédios para esses fatores de risco se eles tiverem, como pressão alta, diabetes, colesterol, etc. Controlar o peso, fazer atividade física na intensidade que puder, e aqui eu abro um grande parênteses. Se o paciente tem a válvula aórtica muito dilatada, tem outros problemas, a gente pode aconselhar que esse paciente não faça exercícios intensos, façam só exercícios leves. Mas se a aorta não é muito dilatada, se ele não tem outras questões, a gente libera ele para fazer o exercício que ele quiser. Então, além dos remédios que a gente vai dar para isso, não tem um remédio específico, Mozart. Tem algum jeito de a gente dar um remédio que vai parar essa aorta dilatar? Infelizmente não. Então, a gente vai acompanhando e em alguns casos, de fato, a gente vai precisar de cirurgia. Aneurisma de aorta, quando ela é ascendente, que são 60% dos casos, que é aqui perto do coração, a gente precisa abrir o peito para fazer a cirurgia, que foi o que o Otaviano Costa fez. Em outros casos, quando a aorta é aqui no abdômen, está dilatada, a gente pode fazer um procedimento que chama endovascular, que é como se fosse um cateterismo, coloca uma prótese para proteger ali o vaso sanguíneo. Isso é muito legal, é muito tecnológico. Mas aqui
como é o problema do Otaviano Costa, era a válvula aórtica bicúspide, mas é o aneurisma da aorta, então ele tem mesmo que fazer a cirurgia aberta. E ele se recuperou rápido, hoje a tecnologia tá muito boa, e certamente ele se recuperou rápido, né? Tava bem desse jeito, acho que 5 dias, né, que ele fala no vídeo, porque ele, além de, obviamente, ter todo o cuidado, né, ter sido visto por bons profissionais, ele tinha muita saúde. Então, a cirurgia nada mais é do que uma agressão pro nosso corpo. E se a gente tá saudável, se a gente tá forte, a gente responde melhor a essa agressão no nosso corpo. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo, eu vou tentar responder. Encaminhe esse vídeo se você gostou de aprender sobre isso. Me acompanhe aqui no canal para vocês aprenderem mais sobre cardiologia. Eu posto vídeo toda semana explicando sobre saúde, sobre cardiologia. E até a próxima!